Olá, boa noite. Iniciamos aqui mais uma aula do curso de pós-graduação Lato Sensu, a especialização em Direitos Humanos, ofertada pelo campus São Carlos do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Então, a unidade curricular é Violências, Cultura de Paz e Educação para os Direitos Humanos, ministrada por mim, Alessandra Eleutério de Oliveira. O tema da aula de hoje é Violências, Infâncias e Juventudes. Então, temos aqui algumas orientações sobre o tópico 2. Primeiramente, pedimos que cada um de vocês estude os materiais disponibilizados. Além disso, peço que assistam essa gravação da Web Conferência 2, que seria realizada ao vivo no dia 28 de agosto, às 19 horas, mas está sendo disponibilizada, conforme tinha sido compartilhado com vocês, sob a forma pré-gravada, né? Então, as aulas de agosto, elas estão sendo disponibilizadas em formato pré-gravado. Depois de ler os materiais disponibilizados e assistir essa gravação, peço que realizem a atividade B, novamente questões de múltipla escolha. A abertura do questionário foi no dia 18 de agosto, domingo, sendo fechado no dia 31 de agosto, que é uma segunda-feira. O objetivo geral dessa aula é refletir sobre as formas pelas quais as violências incidem sobre as infâncias e as juventudes. Especificamente, os objetivos são resgatar o caráter multifacetário, polissêmico, mutante do conceito de violência, que se manifesta empiricamente por meio de suas interfaces que são objetivas, ou seja, socioculturais, históricas, políticas e econômicas, e também subjetivas, na medida em que elas vão, em grande medida, afetar a dimensão psíquica dos sujeitos em suas correlações sociais. Compreender e articular os conceitos de infâncias, juventudes e violências, destacando suas correlações no âmbito brasileiro. Aprender as diversas formas de manifestação da violência no âmbito escolar, com destaque para a violência simbólica, o bullying e o cyberbullying. Então, vamos lá, vamos pensar primeiro nas infâncias, juventudes e violências, né? Quando eu penso em infâncias, levando em consideração os dispositivos legais vigentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, promulgado pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu artigo 2º, o ECA considera a criança aquela que tem até 12 anos de idade incompletos. Então, eu posso pensar que a infância se localiza nesse intervalo etário, né? Já o adolescente, também para o ECA, é aquele que tem a partir de 12 anos completos até os 18 anos. Já o Estatuto do Adolescente, que é a Lei 2.852 de 2013, afirma que os jovens, né, o Estatuto da Juventude vai afirmar que os jovens são aqueles com idade entre 15 e 29 anos. Então, a juventude compreende uma parte também da adolescência, mas também indo além dos 18 anos dos jovens adultos. Então, a juventude vai dar conta disso, né? Esse conceito, desse intervalo etário. Bom, então, agora vamos trabalhar, né? Uma vez que a gente tem uma delimitação etária, cronológica, né, dessas fases da vida, vamos pensar um pouco sobre infâncias e juventudes, fazendo as correlações com a violência. Então, quando eu penso na infância, recorrentemente vem à tona, no imaginário coletivo, no senso comum, principalmente, a percepção que muitos de nós têm dessa fase da vida
que concebe esses sujeitos, né, imersos em um mundo de sonhos e fantasias, felizes, alegres, despreocupados, vivenciando o melhor momento da vida. Né? Evidentemente, a gente tem aqui um estereótipo positivo sobre a infância, um estereótipo que, no caso brasileiro, numa sociedade marcada por uma profunda estratificação social, esse estereótipo vai contemplar principalmente uma infância, que é a infância dos estratos médios e altos da população, uma infância baseada na branquitude, né, das pessoas racialmente lidas como brancas na sociedade brasileira, né, e que, dessa maneira, essa infância da classe média, essa infância da classe alta, ela exclui, em grande medida, esse estereótipo positivo da infância, as crianças não brancas, as crianças periféricas, né? As crianças que vivem aí muito distante dessa ideia de um paraíso infantil. Bom, a infância, então, digamos assim, conceitualmente, ela é pensada por vários intelectuais, tem sido pensada por vários intelectuais ao longo do processo histórico. Quando a gente pensa já na modernidade, no John Locke, por exemplo, no empirista inglês John Locke, que viveu a maior parte da sua vida no século XVII, ele vai perceber que os sujeitos que nascem, evidentemente, como crianças, são concebidos no início de suas vidas como uma folha em branco, ou seja, uma tábula rasa, na qual o desenvolvimento ético-moral vai se dar pela internalização dos dados da experiência. Né? Lembrando mais uma vez, como vimos, inclusive, na primeira aula, que o John Locke é um empirista. Quando chegamos no século das luzes, Jean-Jacques Rousseau vai, no século XVIII, conceber a criança como um ser que vem ao mundo bom, puro e ingênuo, de modo que é necessário, em obras como Emílio, por exemplo, esse filósofo suíço vai afirmar que a criança deve ser deixada livre, deve ser respeitada para que possa se desenvolver segundo as suas tendências naturais. No século XIX, as crianças seriam portadoras de sabedoria e de sensibilidade estética apurada, bastando que a elas fossem dadas condições favoráveis para o seu desenvolvimento pleno. Né? A gente tem aqui alguns ecos de ideias de pensadores como Rousseau, já no século XIX. Bom, essas concepções de infância, né, vão ao encontro de algumas estereotipias, de alguns lugares comuns sobre a infância. Né? Evidentemente, ali a gente tem uma percepção mais filosófica desses dois autores, mas que, de alguma maneira, a gente pode pensar que retroalimentaram essa estereotipia positiva sobre a infância. Né? Ainda assim, é necessário ressaltar que essas estereotipias sobre a infância, mesmo quando elas são positivas, essas percepções, esses lugares comuns, são sempre concebidas a partir da ótica de quem? Do adulto. Até porque, etimologicamente, infâncias vem do latim, que é infantia, que diz respeito a quem? Aquele que ainda não é capaz de falar. É uma concepção de infância associada à ausência, à falta de alguma coisa que ainda não se desenvolveu direito, né? Ou seja, a falta de razão, de compreensão, de juízo, trazendo à baila outros termos que ampliam o escopo para o qual convergem, né, se confluem adjetivações, qualificações, ora positiva, como essas que temos visto, né, ora negativas, ligadas a essa fase da vida. Então, ainda em relação a adjetivações positivas, eu posso pensar num espaço utópico associado à inocência, à ingenuidade, à pureza, à sensibilidade e à desproteção. Mas eu também posso pensar em adjetivações negativas que concebem, dentro dessa ausência, dessa falta, esses sujeitos, essas crianças,
como débeis, como ingênuos, como limitados, inferiores, incompletos, disformes, trôpegos, brutos. Sejam a partir de um viés positivo ou negativo, esses lugares comuns, esses estereótipos que constituem estereotipias, né, sobre a infância, a gente pode perceber que em ambos os casos, positivos e negativos, a criança é compreendida como objeto e não como sujeito, né, dotado de autonomia, né, de liberdade, de direitos plenos e etc. De maneira que autores como Barbosa e Braganholo vão concluir que, a partir desse tipo de construção sociocultural da infância, a partir de um olhar adultocêntrico, que são orientadas as intervenções dos maiores em relação às crianças, dos adultos em relação às crianças, à infância. E essas intervenções, que são constituídas a partir de um olhar adultocêntrico, vão moldar relações familiares, a educação escolar e a própria constituição de políticas públicas pelo Estado para esse grupo social, para esse grupo etário como um todo. De qualquer maneira, por mais que a gente possa ter, né, na contemporaneidade, né, nesse momento da modernidade, né, no século XXI, né, ou pós-modernidade, como preferem alguns autores, a ideia de infância não é a concepção de infância que nós temos hoje não é uma concepção tão antiga. Na verdade, ela é, historicamente falando, relativamente recente. Philippe Arrier, um estudioso do século XX, que dedicou parte de seus estudos à infância, afirma que ela é uma construção de constituição recente, sendo, portanto, uma invenção da modernidade. A emergência, então, de um sentimento de infância, a consciência de uma especificidade infantil, né? Ele vai afirmar que tudo isso não é uma herança natural, né? Na verdade, é um produto social e culturalmente construído ao longo do processo histórico. Então, as concepções que as sociedades têm sobre certos grupos sociais, elas se alteram de acordo com o tempo, não são um fato dado, né, com o qual a gente já nasce, digamos assim, são construções socioculturais. E a infância é uma delas, e nesse sentido é recente. Qual que era o momento histórico anterior, então, a essa modernidade, quando se constitui a concepção de infância contemporânea? Né? Pelo menos a concepção de infância que emana através dessa lógica europeia, eurocêntrica, que o Arrier vai utilizar, né, ele como europeu, para construir essa ideia de infância. A gente tinha esse momento anterior a essa constituição, que é a Idade Média, no qual a criança era tratada como um adulto em miniatura, na frente do qual tudo se falava, tudo se fazia na vida familiar, na esfera familiar privada. As crianças estavam expostas a violências de todo tipo, né? Execuções públicas, enforcamentos, orgias, trabalhos forçados nos campos, ou em locais insalubres, e a todo tipo de atrocidades cometidas pelos adultos. Somente a partir da modernidade e principalmente, né, a partir do século XVIII, dessa modernidade, é que, graças às grandes revoluções estruturais que consolidaram o modo de produção capitalista no século XVIII, como, por exemplo, a Revolução Industrial Inglesa, a Revolução Francesa e o movimento iluminista, e a partir dessas revoluções estruturais do século XVIII, juntamente com as decorrentes mudanças socioeconômicas, políticas e culturais, é que vai ocorrer também uma transformação na ideia de família e na sua manifestação empírica, evidentemente, e na própria infância. Ou seja, a criança e a família passam a ocupar um lugar central na dinâmica social a partir, principalmente, das revoluções do século XVIII.
Philippe Arrier, então, vai afirmar que, a partir de então, há um movimento de particularização da infância, que se dá através da valorização do amor familiar. As crianças, principalmente nos estratos médios e altos, né, essa criança burguesa, ela, ou pequeno burguesa, ela vai passando paulatinamente, aliás, do cuidado das amas para o controle dos pais, e posteriormente da escola. Juntamente com isso, vai se constituindo toda uma produção do saber, de diversos saberes sobre a infância, né, a partir de especialistas, né, de estudiosos de diferentes áreas, que vão se debruçar sobre esse grupo social, essa fase no desenvolvimento dos sujeitos. Então, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a medicina, a fonoaudiologia e a pedagogia vão se dedicar e vão entrar nesse processo aí de particularização da infância para compreendê-la. E no Brasil? No Brasil, o cuidado com a infância, de fato, vai começar, pelo menos de modo mais contundente, a partir do século XIX, intensificando-se nos séculos XX e XXI. Entretanto, somos um país com uma herança escravocrata profunda, um país baseado no autoritarismo, no patriarcalismo, né, numa sociedade brutalmente estratificada, né, uma sociedade dividida em classes sociais que espelham um processo de concentração de renda, né, de capital econômico, de capital cultural, como já vamos ver. Uma sociedade que se modernizou, mas conservou essa estrutura herdada da escravidão, essa estrutura herdada do processo colonial, né? Então, a gente tem uma sociedade que se modernizou, mas se conservando as desigualdades. É uma modernização conservadora, né? Então, nessa sociedade profundamente estratificada e desigual, nós vamos ter diversas infâncias que espelham não só a diversidade cultural do povo brasileiro, mas justamente essa configuração de classes sociais, né? De um grande desnível entre as classes sociais. E o tratamento dado à infância vai depender de qual infância a gente está falando. É da infância dos estratos médios e altos, daquela infância que vive mais perto daquele paraíso infantil, daquela utopia, daquele mundo idílico? Ou a gente está falando, né, das crianças pobres, negras, indígenas e periféricas? Porque, então, o tratamento que vai ser dado a cada uma dessas infâncias, ele é marcado pelo quê? Pela desigualdade, né, manifestada por múltiplas expressões ligadas à distribuição desigual fundiária, né, da terra, da renda, do conhecimento, a exclusão, aqui também em vermelho, e a dominação, né, desde os tempos coloniais, passando aí pelo Império, pela República e etc. Bom, no Brasil, então, espelhando essa desigualdade, vão ser constituídos dispositivos legais que vão justamente objetivar controlar essas crianças provenientes de grupos subalternizados na sociedade brasileira. O Código de Menores, ou seja, o Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, ou seja, nas primeiras décadas do século XX, ele vai justamente mostrar a necessidade que o Estado brasileiro tem de prosseguir com seus mecanismos de controle social, principalmente dos grupos indesejáveis, percebidos socialmente como indesejáveis. E aí o menor passa a designar, passa a nomear essa criança e adolescente pobre, né, que estão fora do que de uma estrutura socialmente convencional. Eles estão fora dessa estrutura convencional, né, ou que pelo menos se percebe como convencional, que é patriarcal, que é nuclear, aquela família mamãe, papai, filhinhos, né, com uma boa estrutura financeira e emocional. Aqueles que então a criança pobre, negra, indígena, a criança periférica, ela vai ser concebida
como o menor. Isso já e essa necessidade de se controlar esse grupo social já pode ser percebido no artigo 1º do Código de Menores de 1927. Aqui, mantendo a grafia do português brasileiro naquela época, nós podemos ler que o menor de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, olha os termos, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de assistência e proteção contidas nesse código. Então, a gente vai vendo o mecanismo de controle social. Como que vai, então, se pensar esses menores, essas crianças indesejáveis? Qual que é o tratamento que o Estado deve dar para elas, né? Que são vistas dessa maneira? É a institucionalização. Vamos institucionalizar os indesejáveis. Crianças e adolescentes devem ser colocados em abrigos e ou em unidades de internação socioeducativa, né, nos antigos reformatórios. Cria-se, então, um complexo sistema de tutela sobre a infância pobre, institucionalizando a divisão entre as infâncias privilegiadas de estratos sociais e médios e as infâncias marginalizadas. Os dispositivos legais posteriores não trazem grandes modificações em relação ao Código de Menores de 1927, né? Mas a gente vai ter a emergência no início, né, de 1990, entre o final do século, da década de 1980 e o início dos anos 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O que o ECA vai fazer? Ele vai abolir o termo menor. Então, a gente já vê aí, a partir dessa abolição, o avanço histórico, pelo menos no âmbito da lei, no âmbito legal, no âmbito jurídico, desse estatuto, né, que espelha, evidentemente, em grande medida, a Constituição Cidadã de 1988. As crianças e os adolescentes passam a ser percebidas como sujeitos de direitos com demandas sociais específicas. Ele deixa de ser percebido como alguém potencialmente problemático, que tem que ser controlado, alguém em situação de irregularidade, com um coeficiente de se colocar em uma situação de irregularidade. Ele passa a ser concebido agora alguém que tem que ser protegido em sua integridade, né? Há uma preocupação também cada vez mais ampla e sistemática, né, que vai aumentando, que já existia, evidentemente, no âmbito acadêmico, mas se preocupa cada vez mais a estudar e compreender a criança e o seu desenvolvimento. Contudo, uma crítica feita por Fonseca, que é resgatada por Barbosa e Braganholo, é que esse ECA não deve ser tratado como uma Bíblia, pois ele apresenta uma concepção universal de infância, que por sua vez reflete uma concepção de direitos humanos muito ainda eurocêntrica, que não leva, por exemplo, em consideração a diversidade étnica e cultural, né, as diferenças culturais típicas do nosso país. Bom, agora a gente vai articular, né, a questão da infância, a questão da adolescência com a violência, né? Então, a Minayo, né, que trabalha com essa questão da violência, uma autora que utilizamos no livro 1, diz que as violências contra esses grupos sociais dizem respeito a todo ato ou omissão perpetrados por pais, parentes, pessoas externas, estranhas ou não, e por instituições, causando danos físicos, psicológicos e ou sexuais às vítimas, implicando, por um lado, no descumprimento do dever e do poder de proteção dos adultos e da sociedade como um todo em relação a esse grupo social, e, por outro lado, culminam na objetificação, na coisificação e na reificação, e, portanto, né, na reificação dessa infância. Minayo vai estabelecer 3 manifestações desse fenômeno social, da violência. A violência estrutural contra crianças e adolescentes, a violência intrafamiliar
e a delinquência, que aqui colocamos em vermelho, porque a gente mais vai citar nesse exato momento do que, de fato, vamos desenvolver, porque a gente já vai ver esse tema muito em breve. Né? Então, nesse momento, a gente vai falar mais na violência estrutural contra crianças e adolescentes e a violência intrafamiliar. Perdão aqui, gente. Perdão, gente, eu acabei desligando aqui o microfone sem querer, tá? Então, a questão da delinquência nós vamos ver daqui a pouco em relação aos jovens em conflito com a lei. Bom, para relembrar a violência estrutural que nós vimos no livro 1, ela é configurada, conceituada como um amálgama de fatores históricos, econômicos e sociais, que comete grupos sociais subalternizados como mulheres, negros, indígenas e homossexuais, manifestando-se igualmente em suas interseccionalidades. Lembrando que o conceito de interseccionalidades não é da Minayo, é da Kimberly Crenshaw, mas aqui a gente fez uma conexão. Ok, eu peço desculpas aí, esses últimos momentos talvez tenham sido um pouco confusos para vocês, é que eu tive que interromper aqui a gravação algumas vezes para resolver uma pequena situação. Eu peço desculpas para vocês, tá? Mas continuando a violência estrutural, né? É um processo sistêmico de segregação e marginalização das infâncias e das adolescências, que torna vulnerável o crescimento e o desenvolvimento desses grupos sociais. Um exemplo disso está na pobreza e na miséria na qual estavam imersas 32 milhões de crianças em 2023. Né? E a, digamos assim, consequente e precária condição educacional, no qual muitas dessas crianças estão inseridas, né, que acaba criando obstáculos para o acesso, a permanência e o êxito de crianças e adolescentes, né, em uma educação escolar de qualidade. Além de pedir o seu acesso às benesses do Estado para o seu desenvolvimento estético, ético, cultural e científico, esse processo literalmente, muitas vezes, extermina essas crianças biologicamente, graças às ações de forças policiais, milícias e grupos de extermínio. Além disso, ao estabelecimento, a gente pode ir pensando nas manifestações de violência estrutural contra crianças e adolescentes, é possível pensar em 3 formas de limites de manifestação, que se dão através dos meninos e meninas em situação de rua, né? A Minayo, na verdade, no texto original dela, que está nas referências, tanto aqui nos slides como no livro 2, ela vai falar de meninos e meninas de rua, né? Só que a Minayo escreveu originalmente esse texto nos anos 2000, né? E hoje, na década de 2020, a gente sabe que tem que usar, né, nos últimos anos, né, ainda na década de 2010, que o correto é usar meninos e meninas em situação de rua, né, assim como pessoas em situação de rua, e não moradores de rua, para a gente não naturalizar esse processo. Né? Os conceitos, como vocês sabem muito bem, eles têm uma historicidade, eles vão mudando com o tempo, então há necessidade de fazer essa atualização aqui. Os meninos e meninas trabalhadores, né, no trabalho infantil,
e as crianças e os adolescentes institucionalizados. Então, no caso da primeira forma limite, os meninos e meninas em situação de rua, né, vivem muitas vezes nos centros, nos grandes, médios e até pequenos centros urbanos, sob uma situação de profunda precariedade, né, sem ter onde morar, muitas vezes sem cuidados familiares, né, deixadas à própria sorte, né, diante de todo tipo de situação, de todo tipo de ameaça, expostas à fome, à insegurança alimentar, à criminalidade, a substâncias, a drogas, a grupos de extermínio, etc. Os meninos e meninas trabalhadores, né, apesar do ECA deixar bem claro, né, a proteção da criança, inclusive em relação ao trabalho infantil, ainda assim, muitas meninas e muitos meninos trabalham, né, deixam de experienciar a infância, né, em sua plenitude, né, seja ela lúdica, seja ela na educação escolar, e tem que trabalhar, né, muitas vezes são colocados para trabalhar pelos próprios familiares, que, por sua vez, evidentemente, muitas vezes vivem em condição de pobreza e de miséria. E as crianças e adolescentes institucionalizados, como a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco. A gente também pode pensar, além dessas violências, né, de caráter mais sistêmico, na violência intrafamiliar, que está dentro também da estrutura social, evidentemente, que é aquela exercida contra a criança e o adolescente na esfera privada, expressando-se de 4 maneiras mais evidentes: a violência física, sexual, psicológica e as negligências. Bom, no caso da violência física, é quando a criança tem maculada a sua integridade física, né? Golpes, socos, né? Qualquer tipo de violência que agride, uma agressão descontrolada em relação à sua integridade física. A violência sexual, os abusos e estupros, né, que muitas vezes são cometidos pelos próprios parentes, a violência psicológica, os xingamentos, as humilhações, né, os assédios, e as negligências, quando as crianças são abandonadas à sua própria sorte, né, sem acesso a uma alimentação de qualidade, aos cuidados médicos, ao monitoramento, ao acompanhamento de sua trajetória escolar. Bom, e agora vamos pensar um pouco na juventude, né? Quando a gente pensa em juventude, da mesma maneira que a gente tem uma série de estereótipos, ora positivos ou negativos, em relação às crianças, às infâncias, a gente pode pensar que também a juventude lida com essas representações paradoxais sobre ela. Por quê? Ao mesmo tempo que, no caso da juventude, a gente está numa sociedade que exalta o jovem, né? Uma sociedade juventudocêntrica, né? Exalta esse estado de espírito vibrante, aventureiro, hedonista, né? Dessa fase da vida, né? E muitos adultos tentam prolongar, né? Buscar, digamos assim, se aproximar desses ideais juventudocêntricos, inclusive modificando a sua própria aparência física para parecerem mais jovens, né? Ao mesmo tempo que existe essa representação positiva da juventude, ela também se encontra numa incômoda posição intermediária, num limbo, porque o jovem é percebido como aquele que ainda não é, ou pelo menos ainda não é completamente, né? Então, é alguém que ainda não se desenvolveu o bastante para atuar como sujeito ativo e coletivo na esfera pública, né, no mundo coletivo, no mundo societário. Alguém que tem direitos, mas não usufrui totalmente deles. E a gente pode aqui pensar no direito moderno, né, que pode ser pensado a partir, né, de gerações de direitos, né, de direitos que vão se constituindo e outros que vêm depois, né, lhes dando novas dimensões e desdobramentos. E aí a gente pode resgatar uma tipologia que é do Thomas Humphrey Marshall, um sociólogo norte-americano do século XX. Ele vai pensar, então, né, nos direitos civis, que vão emergir no século XVIII, e nos direitos políticos, que vão emergir no século XIX. Então,
que para outros autores são percebidos como direitos de primeira geração. E nós vamos também pensar nos direitos sociais que emergem no século XX, que outros autores vão perceber como de segunda geração. Mas aqui vamos pensar na categorização do Marshall, né? Se a gente pegar essa categorização, essa conceituação, a partir dessa sistematização aqui da professora Neuza Chaves Batista, eu posso pensar que os direitos civis que emergem no século XVIII, né, e eles estão ligados, né, à liberdade individual, à liberdade de envio, à liberdade de imprensa, de pensamento e de fé, direito à propriedade, de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Né? A gente vê aqui uma grande influência do emergente liberalismo da época. Né? Inclusive, a gente falou do John Locke há um tempinho atrás, né? Que é um dos pais do liberalismo, inclusive. Então, os direitos civis vão ecoar, né, esses direitos aí justnaturalistas. Nós temos também, no século XIX, a emergência do direito de participação dos processos decisórios, o exercício da vida política, do poder político, né? Seja como um eleitor, seja como alguém que será eleito. E também nós temos, no século XX, a emergência dos direitos sociais. Não basta apenas ter liberdade individual, como apregoam os direitos civis. Não basta apenas ter o direito de participação da esfera pública no mundo político, como apregoam os direitos políticos. É necessário também viver bem, com dignidade. E aí temos os direitos sociais do século XX. Né? Então, é necessário que as pessoas tenham a possibilidade de ter material e psiquicamente, culturalmente, acesso aos benefícios da sociedade. Temos aqui a emergência do estado de bem-estar social, do chamado welfare state. Temos também, só que agora, além dessa tipologia, dessa categorização do Marshall, e agora a gente está falando também no que outros autores vão categorizar como direitos de terceira geração, que são aqueles visceralmente tecidos nas praxis, lembrando que a praxis, na concepção marxista, é a junção da teoria com a prática. Esses direitos, né, da terceira geração, os direitos difusos e coletivos, eles, ao contrário dos direitos das gerações antecedentes, que a gente viu agora, eles salvaguardavam apenas individualmente sujeitos, esses direitos de terceira geração, eles focam em questões que envolvem o bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentável. O desafio atualmente para as juventudes e também para as infâncias é articular a igualdade individual de condições com a valorização das diferenças, né? Então, a gente articular todos esses direitos, essas três gerações, né? Os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos coletivos e difusos, todos esses direitos, né, eles têm que ser, os civis, articulados de primeira, segunda e terceira geração e usufruídos de modo pleno pelas juventudes. Né? Então, é muito importante que a eles sejam dadas condições, não apenas no plano, no âmbito dos dispositivos legais, mas também na prática, né? Na vida social concreta, cotidiana. Né? Articular a igualdade individual e valorização das diferenças, das especificidades, né? No caso da infância e da adolescência. Só que não é isso que acontece. Apesar do ECA, apesar de dispositivos como a LDB de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Apesar da gente ter dispositivos legais em 2003, em 2008 e outros ligados ao ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena, tudo isso ecoando a Constituição Cidadã de 1988, na prática, os nossos jovens, as nossas juventudes não usufruem plenamente de seus direitos. A gente pode perceber isso a partir das compilações anuais dos atlas
da violência. A edição, a título de ilustração de 2020, mostrou que 30.873 jovens foram vítimas de homicídios em 2018, o que representa uma taxa de 60,4 homicídios a cada 1.000 jovens no país e 53,3% do total de homicídios daquele ano. Essa situação não mudou em atlas subsequentes, né, em edições mais recentes. É necessário ressaltar que a população jovem mais vulnerável a esse tipo de violência é a das juventudes, principalmente as juventudes negras periféricas das grandes cidades brasileiras. Esses jovens, eles não apenas são vítimas da violência, como, infelizmente, também recorrentemente reproduzem a violência. E aqui é interessante trazer alguns estudos, como a dissertação de mestrado da Camila Massaro sobre adolescentes em situações de medida socioeducativa no estado de São Paulo. Essa professora da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Campinas, ela percebeu que, para se entender como o jovem simultaneamente sofre a violência, como também reproduz a violência, é importante entender que fatores que devem ser levados em consideração são a pobreza material, as injunções da cultura consumista e a falta de perspectivas, que fazem com que uma parcela considerada da juventude em situação de vulnerabilidade socioeconômica e educacional responda a toda essa violência, né, que a Minayo vai chamar de estrutural, de modo igualmente violento, por meio da transgressão da lei, né? Como se como entrar na criminalidade também fosse uma forma de revolta social, que se dá por meio do comprometimento de furtos, roubos, do cometimento, aliás, de furtos, roubos, latrocínios, assaltos e pelo ingresso na rede de tráfico de drogas ilegais, né? Bom, e aí a gente vai ter esse jovem, essas adolescentes em situação de conflito com a lei. E a gente vai pensar no adolescente aí, né, nessa parte da juventude que ainda é protegida, né, graças às delimitações etárias que a gente viu no início da aula, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA, conforme já foi dito, apesar de algumas limitações, ele representa um grande avanço histórico, né, na maneira como o Estado brasileiro concebe os dispositivos legais. Apesar desse progresso histórico, desse avanço histórico, né, o ECA, e um desses avanços, além da abolição do termo menor, é a substituição da doutrina de situação irregular, quando o menor é concebido como alguém que tem que ser regularizado, normatizado, padronizado, controlado, né? Há uma substituição pela doutrina da proteção integral, consagrada no artigo 227 da Constituição Cidadã de 1988. Então, há esses pontos progressistas no ECA, né, apesar de suas limitações, e a gente pode perceber também os aspectos positivos em relação à maneira como esse estatuto vai orientar para que o Estado, as instituições do Estado a orientação que ele vai dar para as instituições do Estado lidarem com o adolescente em situação de conflito com a lei, aquele que pratica o ato infracional. Então, a ele devem ser ministradas medidas de cunho socioeducativo, como advertência, como obrigação de reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade de internação, sempre se pensando na reinserção socioeducativa desse adolescente. Em relação, por exemplo, à medida de internação, a sua duração deve ser de até 3 anos. Né? Então, quando é necessário internar, até 3 anos, ou né, se o estudante, se o jovem, se o adolescente ele tiver cometido um ato infracional, por exemplo, com 17 anos
e ele demandar uma medida socioeducativa de 3 anos, ele poderá ficar até o limite de 21 anos de idade. Só que essas medidas de internação elas só devem ser aplicadas aos adolescentes autores de ato infracional como última opção, podendo ocorrer apenas quando os sujeitos são adolescentes em caso de flagrante e que envolvam violência ao trem e inclusive a si mesmos. Apesar desses avanços, a gente tem um grande problema, né? As maiores dificuldades de implantação do ECA dizem respeito às marcas arraigadas das políticas para crianças e adolescentes ao longo da história brasileira e que ainda aparecem nas instituições de reinserção, de aplicação de medida socioeducativa Brasil afora. A sociedade brasileira, lembrando, ela é autoritária, ela tem uma dificuldade de lidar com aqueles que não se enquadram, né, nessa lógica patriarcal, pequeno-burguesa, baseada na branquitude, na classe média, na classe alta e etc. Né? Então, as instituições, muitas vezes, apesar do que se diz, do que dizem os dispositivos legais, muitas vezes elas ainda reproduzem uma lógica prisional no trato com esses adolescentes em situação de conflito com a lei. Então, existem práticas de estigmatização e de discriminação, tanto fora, né, dessas instituições, como dentro dessas instituições. Apesar do esforço hercúleo de muitos servidores que trabalham, que atuam nessas instituições, ainda existem essas injunções, essa lógica prisional. Eu trabalhei em 2004 e 2005 na FEBEM, que atualmente é conhecida como Fundação Casa, que é uma instituição de medida socioeducativa para adolescentes em conflitos com a lei. E lá eu percebi, né, evidentemente, desde então há algum progresso, né, já estamos em 2024, mas eu percebia, né, e a gente já tinha ali naquela situação 14 anos, né, desde a instituição do ECA, que essas instituições ainda eram marcadas por essa lógica prisional, e a violência ali, muitas vezes, seja ela simbólica, psicológica e física, muitas vezes era usada em relação a esses adolescentes. Né? Eram ambientes ali no qual eu aprendi muito, né, no meu processo formativo como professor, mas, ao mesmo tempo, eram ambientes, do ponto de vista emocional, bastante desafiadores para nós. Eu era, no caso, um professor da rede estadual que atuava ali dentro de uma parceria da Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria Estadual de Educação Paulista. Então, eu não era o servidor da FEBEM naquele momento, mas eu estava atuando ali. Para mim já era difícil, né? E para aqueles adolescentes que estavam dentro daquela lógica ainda demasiadamente prisional, com certeza era muito mais difícil, né? Esses adolescentes que muitas vezes são estigmatizados dentro e fora dessas instituições, eles saem de lá, são desinternados, na sociedade, fora dos muros institucionais, eles têm dificuldade de reinserção social na escola e, posteriormente, quando eles já têm uma certa idade no mundo do trabalho. Então, eles vão ficando, eles entram e saem dessas instituições, e quando eles completam 18 anos e continuam nesse mundo aí de situação de conflito com a lei, eles acabam indo, de fato, para o sistema prisional, né? E em algum momento muitos deles morrem. Né? A expectativa de vida dos adolescentes em conflito com a lei é muito baixa, né? Uma situação bastante triste. Bom, talvez a gente possa, então, né, fazer essas considerações finais, né, em relação aos adolescentes em conflito com a lei e pensar agora na violência que se dá no âmbito escolar. Né? Quando a gente pensa na educação escolar e na violência presente dentro da escola, primeiramente a gente pode pensar em alguns paradoxos. Né? Que paradoxos são esses? Por um lado, a escola é concebida como um local privilegiado no qual o conhecimento historicamente edificado, né, que
se materializa, se manifesta nas diversas ciências, matemática, geografia, história, filosofia, educação física e etc., e nas artes, na filosofia, nas letras, né? Todo esse conhecimento historicamente engendrado, ele é reconstruído, ressignificado e compartilhado, ou deveria ser, no processo ensino-aprendizagem, no processo formativo, em uma relação dialógica, colaborativa, que congrega, ou deveria congregar, docentes, né, e discentes, estudantes e profissionais da educação. Só que a escola, ela faz parte da sociedade, ela não é um locus abstraído, né, do real, né, da realidade social. Então, ela vai refletir as conjunturas e estruturas sociais, políticas, culturais e produtivas de um país. Dessa maneira, fatores sistêmicos, como as políticas públicas insuficientes para a educação, a saúde, a moradia, a segurança alimentar, a segurança pública e o transporte, em correlação com a difusão de discursos ideológicos pelos meios de comunicação para as massas, pela indústria cultural brasileira, que valoriza o consumismo, o imediatismo, a concorrência, o individualismo e o hedonismo vazio, isso tudo vai se dar em prejuízo dos valores comunitários e ético-morais, vai se perder na dimensão coletiva da existência humana. E tudo isso vai nos levando às entropias sociais. Né? Quando a gente perde essa dimensão coletiva, os vínculos de solidariedade, de alteridade, né? De se ver espelhado no outro, tudo isso, né? Toda essa estrutura econômica, política e etc., isso vai se refletir, né? Todas essas contradições, elas vão se refletir no ambiente escolar, e uma das maneiras delas se manifestarem é através da violência. Todos esses fatores, portanto, criam uma situação angustiante para aqueles que estão envolvidos no processo pedagógico, os estudantes e os professores. E esses interlocutores privilegiados do processo formativo, muitas vezes eles são colocados contra os outros, em episódios caracterizados pela violência, reverberando um panorama, né, corroborando, refletindo um panorama existencial que impede a humanização dos sujeitos, que eles são abduzidos por um processo de reificação, de coificação, que não somente os impede de atingir a sua maioridade espiritual, na acepção de Immanuel Kant, no filósofo iluminista do século XVIII, né? Há uma obra dele chamada Resposta para a Pergunta, o que é esclarecimento, né? Do qual ele vai mostrar a necessidade de que uma verdadeira formação humana, uma Bildung em alemão, leve os sujeitos a se desenvolverem plenamente em sua autonomia, em sua liberdade de pensamento e de ação, que poderia levá-los a fazer o uso público de sua voz, né? Prepará-los para a vida coletiva. Então, a gente pode pensar que a escola tem esse papel de preparar as pessoas justamente para elas atingirem a sua maioridade espiritual, né? O seu desenvolvimento pleno, emancipado, autônomo e etc. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes a escola justamente vai no caminho oposto, se tornando um ambiente onde os sujeitos se tornam mais suscetíveis de liberar os seus impulsos destrutivos. E aqui a gente pode resgatar alguns estudos da Marilena Rinstum, que estabelece 3 distinções sobre a violência escolar. Que longe, a gente sempre tem que pensar nessas distinções, nesses tipos, nesses subtipos, nessas categorias e subcategorias e etc., sempre em suas correlações e confluências, né? Não são tipos isolados. Então, ela vai estabelecer a violência contra a escola, a violência da escola e a violência na escola. A violência contra a escola consiste nos ataques contra o patrimônio escolar, roubo, depredação de espaços, setores, instalações e equipamentos. Temos também o uso e o tráfico de drogas, graças à percepção do crime organizado, que ele vê que as escolas públicas, que muitas vezes se encontram numa situação de abandono, muitas vezes o próprio poder público, o próprio Estado, né, acaba
não protegendo essas escolas, né, lhe dando condições materiais para e também condições culturais, né, para a realização de um processo de ensino-aprendizagem exitoso. Essas escolas, então, quando se percebe o vazio do Estado, que muitas vezes, quando está presente na escola, é de uma maneira coercitiva, o crime organizado percebe nesse vazio uma grande oportunidade, porque ele não vê um vazio, ele vê um filão, né, de sujeitos que podem fazer parte do mercado consumidor dessas substâncias ilegais, como também esses próprios jovens, essas crianças, esses adolescentes, podem ser aliciados e trabalharem para eles. Como formas de enfrentamento, a escola reflete as tentativas de enfrentamento da sociedade brasileira como um todo, né? As pessoas cada vez mais estão vivendo em verdadeiras fortalezas, né? Cercas de arame, cercas elétricas, câmeras, então as escolas vão entrando nesse contexto também. Né? Então, são câmeras, muros são erguidos, muros são ampliados, né? As escolas demandam mais policiamento, né? E isso evidencia uma dificuldade de se pensar em ações que envolvam mudanças profundas, que são organizacionais, operacionais, administrativas, pedagógicas, curriculares, da e na própria escola, mas não apenas da escola, porque a escola está dentro de uma sociedade. Isso tem que ser pensado sistemicamente, né? Tem que envolver a sociedade civil, tem que haver mudanças na própria maneira como o poder público encara, né, orienta e faz a gestão da própria educação. Né? Então, é uma questão bastante complexa. Temos também a violência da escola, e aqui a gente vai resgatar o conceito de violência simbólica. Autores como Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron trabalham com a ideia de que a escola pode ser uma instância, uma instituição de reprodução de violências, de reprodução de uma estratificação social injusta, como aquela que é típica do modo de produção capitalista. Então, a educação escolar, nesse contexto, vai ser compreendida no âmbito da reprodução da estrutura social e, por conseguinte, das desigualdades, né? O Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron escreveram uma obra chamada Reprodução, Elementos para a Constituição de uma Teoria do Sistema de Ensino, no qual eles vão trabalhar com essa ideia de violência simbólica, processo através do qual a escola, ao invés de libertar e emancipar os sujeitos, permitindo a sua ascensão social e a ampliação dos horizontes intelectivos dos estudantes, ela acaba se constituindo como um espaço de internalização da ideologia dominante pelos dominados. Os sistemas de ensino, nesse sentido, compõem estruturas que corroboram a estratificação social capitalista na medida em que desempenham um papel essencial para a conservação de privilégios de classe e de distinção social. É também necessário levar em conta os diferentes tipos de capital, que o Bourdieu, Passeron também, mas principalmente o Bourdieu, vão trabalhar com a importância de se entender o capital nesse processo de manutenção da estrutura do sistema, do status quo. E ele vai trabalhar com vários tipos de capital social, que são aqui esquematizados pela Amélia Artes: o capital econômico, o capital cultural, o simbólico e o social. Por capital econômico deve-se compreender renda, salários, bens e imóveis. O capital cultural, por sua vez, diz respeito aos saberes e conhecimentos, títulos ou diplomas. Já vamos falar um pouquinho mais dele, né, que tem uma importância essencial nos escritos de Bourdieu. O capital simbólico, né, que também tem bastante importância, que diz respeito ao prestígio e honra que os sujeitos têm nos espaços sociais, nos campos nos quais eles interagem. E o capital social, que diz respeito ao espaço social em que se constituem relações de dominação e a partir das relações que as pessoas vão estabelecer de apoio mútuo, né? As pessoas ali que vão se ajudar no mundo do trabalho, a conseguir empregos, ajudando seus colegas, ajudando familiares, né? Ajudando as pessoas que ocupam a mesma posição na estratificação social, né?
Então, políticas de favores, de indicação, de gatilhos, de clientelismo, muitas vezes, estão ligados ao capital social. Mas vamos nos deter mais no capital cultural. Ele vai se manifestar em 3 estados, que são o incorporado, o objetivado, e o institucionalizado. No estado, o que o estado incorporado do capital cultural é? Como ele se manifesta? Através de disposições duráveis do organismo, que dizem respeito às disposições, habilidades e conhecimentos que são internalizados pelo indivíduo ao longo de sua vida. Isso se dá, primeiramente, na socialização primária, que é aquela, né, que vai acontecer no âmbito familiar, e, posteriormente, em outras instâncias de socialização, como na educação escolar. Temos também o estado objetivado do capital cultural, que se manifesta por meio de objetos materiais, como escritos, pinturas e monumentos, né, refletindo os gostos, né, dos sujeitos, sendo transmitidos de uma geração para outra subsequente em sua materialidade, né? Esses gostos, né, essas predileções, por exemplo, pelo mundo das artes, né, vão se dar através, por exemplo, de quadros, como aparece nessa imagem, né? Então, a pessoa vai acumulando o capital cultural, ele vai incorporando o capital cultural, e essa incorporação pode levar, né, digamos assim, que ele reflita o seu consumo de bens culturais, refletindo esse capital cultural sobre seu estado incorporado, ele vai ser objetivado aqui através, né, você adquirir quadros, livros e etc. E o estado institucionalizado, que se manifesta sob a forma de diplomas e certificados, que vão conferir uma competência cultural ao sujeito, estabelecendo taxas de convertibilidade, aqui em negrito, entre o capital cultural e o capital econômico. Então, diplomas, certificados podem, esse estado institucionalizado do capital cultural pode ser convertido no maior capital econômico. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que um professor que tem a graduação, ele vai prestar um concurso. E professores que têm, por exemplo, uma especialização, um mestrado, um doutorado, etc., não somente eles podem ter maiores chances de passar num concurso público, como eles provavelmente vão receber salários maiores de acordo com esses níveis de formação no ensino superior, né? Então, a gente tem uma convertibilidade entre capital cultural sob o estado institucionalizado, que se torna um maior, né, ou menor, evidentemente, capital econômico e etc. E tudo isso vai engendrar o que vai ser concebido pelo Bourdieu como um hábitos, né? O capital cultural que se manifesta nos sujeitos através de formas de ser, pensar, agir, de se comportar, né? Formas de falar, formas de expressão corporal e etc. Né? Os gostos, tudo isso vão formar um hábitos, um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e se tornou parte integrante da pessoa. Bom, quando a gente pensa, então, né, na educação escolar, enquanto uma instância de reprodução de desigualdades sociais, inclusive o Demerval Saviani, em uma obra chamada Escola e Democracia, vai afirmar que essa perspectiva do Bourdieu e do Passeron é crítica reprodutivista, porque ela vê a educação como, de uma maneira crítica, como uma instância, uma instituição que reproduz as desigualdades sociais, né? Então, a educação escolar, fechando parênteses, corrobora o processo de manutenção de privilégio e de ascensão social dos estratos médios e altos, concentrando os capitais econômico e cultural nesses grupos sociais, enquanto cria obstáculos para a inclusão e para a ascensão daqueles que vêm de estratos desfavorecidos, na medida em que a autoridade pedagógica se vale do uso legítimo de procedimentos coercitivos e punitivos em relação ao estudante que não aceita, que não se conforma aos processos formativos que reproduzem um ideário educacional em voga em determinado estado, país e momento histórico. Como a sociedade brasileira, na educação brasileira, ela vai refletir a estratificação social injusta da nossa sociedade, a gente tem uma escola que é pensada
para os estratos médios e altos, e uma escola que é pensada para os estratos mais baixos, né? Inclusive, as recentes reformas do ensino médio, eles tentam realmente mostrar, né, uma escola pública que vai ser frequentada por adolescentes, por uma juventude, que deve principalmente ser pensada para a obediência, né, para uma posição, de uma manutenção de uma situação de subalternidade. Basta você ver o esvaziamento que teve, por exemplo, as unidades curriculares da base geral, né, em favor de itinerários formativos, pensando numa educação principalmente concebida para o mercado de trabalho, né? E para o mercado de trabalho, onde as pessoas iriam exercer funções subalternas, né? Com uma educação que dificultaria, por exemplo, o ingresso nas boas universidades públicas, estaduais, federais e etc. Né? Então, a gente vai pensando numa escola em sistemas de ensino que são pensados para grupos sociais diferentes, né? E sempre tendo em vista a manutenção dessa desigualdade. Nesse sentido, a gente deve pensar, né, que a escola acaba sendo um espaço de violência simbólica, né? Então, a ideia é educar para a obediência. A ideia é potencializar o capital cultural daqueles que vieram dos estratos médios e altos, que já chegam na escola com uma bagagem, muitas vezes falando línguas, fazendo artes marciais, né? Tendo professores particulares, fazendo natação, todos esses fatores que criam hábitos e uma relação com a assimilação do conhecimento, né, formal, que os coloque em vantagem, em uma situação privilegiada em relação a esse estudante, por exemplo, periférico, que não tem acesso a uma educação de qualidade, e esses estudantes, né, na corrida da vida, eles vão ter oportunidades diferentes, porque essa escola não é pensada para criar igualdade de condições, e sim para a manutenção da estratificação social. Então, a violência simbólica ela ocorre dessa maneira, né, dificultando, né, a ascensão social de grupos subalternizados e mantendo os privilégios dos estratos médios e altos. Bom, temos também a violência na escola, que diz respeito justamente a vários tipos de violência. Então, a gente pode citar algumas aqui: violência entre estudantes, do aluno contra professor, da escola e do professor contra o aluno, entre os profissionais de educação, do sistema de ensino contra a escola e do professor, do funcionário contra o aluno e etc. Mas aqui a gente vai dar destaque à violência entre os alunos, entre os estudantes, principalmente o bullying e o cyberbullying. O que é o bullying? Né? O bullying, esse tipo de violência é oriundo, né, da palavra inglesa bully, que significa valentão. Esse tipo de violência, né, e essa nomenclatura, né, o bullying, isso vem dos estudos pioneiros do pesquisador norueguês Dan Owels. Esses estudos foram suscitados pelo suicídio de 3 jovens adolescentes nos anos 1980, o que fez com que o Ministério de Educação solicitasse a esse pesquisador a realização de um amplo estudo, né, de uma ampla pesquisa sobre a temática da violência escolar que se dava entre estudantes, que culminou em um programa anti-bullying conhecido como Programa Owels de Prevenção ao Bullying, né? Owels Bullying Prevention Program, desenvolvido na Universidade de Bergen. O bullying se manifesta em situações em que o estudante ou um grupo de estudantes causa proposital e repetidamente danos físicos a outrem,
com menor poder físico e ou psicológico. Então, é uma interação baseada numa assimetria, num desnível de poder, numa sociabilidade assimétrica que oprime a vítima de tal forma que ela não consegue reagir a essa agressão em muitas situações, né? Nem sempre, como a gente já vai ver. E aqui a gente também pode resgatar os estudos pioneiros de Cleo Fante. Aqui é um livro chamado Fenômeno Bullying, como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz, né? Falaremos nas próximas aulas sobre educação para a cultura de paz. E a Cleo Fante, ela vai resgatar o trabalho de estudiosos como Owens, e ela vai conceituar o bullying como o conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que, concretizado por um ou mais estudantes, causam dor, angústia e sofrimento por meio de insultos, intimidações, apelidos cruéis, acusações injustas, gozações que lesionam a dimensão subjetiva da vítima psíquica, levando à exclusão, e também pode lhe causar danos físicos, morais e materiais. E aí nós temos uma tipologia de papéis sociais que são desempenhados, aliás, pelos sujeitos envolvidos nas práticas de bullying. Temos, então, a vítima típica, que serve como bode expiatório para um grupo, a vítima provocadora, aquela que provoca determinadas reações contra as quais ela não consegue revidar. A vítima agressora, que reproduz os maus tratos sofridos por ela anteriormente, né? Então, eu sofri bullying, agora é minha vez de praticar. O agressor, que vitimiza os mais fracos, o valentão, o intimidador, e o espectador, que testemunha as agressões, mas sofre os maus tratos, né? E tampouco os pratica. Temos também o cyberbullying, né, que se dá no ciberespaço, né, caracterizado pela exposição, aqui em vermelho, vexatória de sujeitos em ambientes de sociabilidade digital, como jogos, aplicativos de comunicação, mensagens, vídeos transmitidos privada e publicamente, em aplicativos de redes sociais digitais e menos frequentemente por e-mail, né, que os jovens não têm utilizado muito essa forma comunicacional. Essa violência, então, ocorre no âmbito da emergência de uma cultura digital, de uma cultura da conectividade, que aciona nos sujeitos o desejo de serem vistos, né, de serem curtidos, né, de receberem os likes, né, de serem reconhecidos dentro desses ambientes de sociabilidade digital. As consequências do bullying, do cyberbullying, que são a curto, longo e médio prazo, né? Então, essas consequências atingem as pessoas que sofrem o bullying imediatamente, mas também podem deixar marcas pelo resto da vida, né? O comprometimento do rendimento escolar, o auto-isolamento, a diminuição da autoestima, a recusa a ir para a escola sob a alegação de dores e doenças, dificuldade de estabelecer relacionamentos, tanto naquele momento como futuros, né? Então, pessoas que sofrem bullying podem ter grandes dificuldades de estabelecer relacionamentos amorosos, amizades no mundo do trabalho e até dentro da própria família. Ansiedade, depressão e suicídio e até mesmo homicídios. A gente tem casos aí de pessoas que sofreram bullying e tiveram lesionada sua dimensão subjetiva, seu mundo, sua psique de uma tal forma que isso tem acontecido, né, no Brasil e no exterior, de pessoas que compram armas, invadem as escolas onde eles foram vítimas, e eles, por sua vez, se tornam algozes de estudantes, de professores e outros profissionais da educação. Né? Nada disso justifica, o bullying não justifica esses episódios de horror, mas se a gente quiser entender por que chacinas como essa acontecem, a gente tem que sair daquele mundo do sensacionalismo televisivo, né? E pensar em quais são as motivações, os intervenientes, os elementos, as dimensões sociais, econômicas e culturais que levam o adolescente
que sofre o bullying depois a cometer atos como esse, né? Porque o bullying, em grande medida, ele mostra o nosso fracasso civilizatório, né? E a gente tem que pensar sempre sistemicamente no porquê está acontecendo e nas possibilidades de enfrentamento. Então, esse enfrentamento constitui um desafio pedagógico tanto em relação às questões relacionadas à permanência e ao êxito do estudante, como também em relação à constituição de mecanismos didático-pedagógicos que impeçam que os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem desenvolvam, reafirmem comportamentos violentos e delituosos na vida adulta, né? Como impedir que as pessoas se tornem violentas, né? Razão pela qual as abordagens anti-bullying devem ser pensadas também como parte de políticas sérias de segurança pública. Então, é muito importante, né, que no processo ensino-aprendizagem a gente desenvolva mecanismos didático-pedagógicos que impeçam que esses sujeitos se tornem sujeitos que façam bullying, né, que sofram também o bullying e etc. É importante que a escola crie ações, projetos, programas e etc., mas a gente tem que pensar nisso sempre de modo sistêmico. Tá? Infâncias e juventudes, já nas nossas considerações finais, constituem fases da vida sobre as quais emergem diversas percepções e compreensões que mobilizam desde a constituição do conhecimento filosófico científico ligado direto ou indiretamente a essas temáticas, até o estabelecimento das políticas do Estado, políticas públicas para esses grupos sociais. Ademais, o cuidado ao abandono dispensado às infâncias e às juventudes, aos adolescentes, é configurado a partir de confluências entre pertencimentos raciais, étnicos, de origem, de gênero, que refletem uma sociedade marcada pela concentração de capital social, político, cultural, econômico, pelo patriarcalismo, pelo racismo estrutural e pela necropolítica, né? Como a gente já viu em momento anterior. As infâncias e as juventudes sofrem as consequências, as injunções das diversas formas de violência, sejam elas interpessoais, coletivas ou sistêmicas. Tais injunções, portanto, se manifestam por meio da violência intrafamiliar, que pode ser física, sexual, psicológica e por negligenciamento, passando pela violência estrutural contra crianças e adolescentes, que diz respeito às crianças e adolescentes em situação de rua, de trabalho e de institucionalização. E mesmo com o advento de dispositivos legais como o ECA, que buscam concretizar o ideário cidadão e dos direitos humanos, mesmo que eles representem um avanço histórico para a realidade brasileira, eles ainda não dão conta dos numerosos desafios impostos sobre esses grupos sociais, né, nessa sociedade tão desigual e tão injusta. É possível, então, acrescentar, né, que tais dinâmicas de violência refletem a estrutura social brasileira, né, em todas as suas dimensões. Seu enfrentamento, repetimos mais uma vez, demanda ações sistêmicas, mas isso também não nos desresponsabiliza enquanto indivíduos, enquanto sujeitos envolvidos na praxis pedagógica, que a gente também não faça a nossa parte no nosso locus de trabalho. Mas é muito importante, gente, que mesmo que a gente tenha essa responsabilidade individual, na educação escolar, a gente tem que ter cuidado de não culpabilizar o indivíduo por problemas estruturais. É necessário que os sujeitos envolvidos no processo formativo, no processo pedagógico, atentem para que a escola não gere novas violências, né? Então, não se deve culpabilizar o indivíduo por problemas estruturais, acha que os professores têm que resolver tudo, que a escola tem que resolver tudo, né? A gente está num processo aí muito forte de terceirização da educação familiar, muitas vezes, né, muitos pais estão terceirizando os filhos para a escola, mas, ao mesmo tempo, é importante, né, que a gente entenda, né, que a escola também
que nós, sujeitos, fiquemos atentos para que a escola não gere novas violências. É importante que a escola amplie os espaços de escuta de crianças e adolescentes, reconhecendo a sua legitimidade. E isso poderia, né, escutar esse jovem, pensar não para o jovem e para a criança, mas pensar com o jovem e com a criança. Esse pode ser o primeiro passo no estabelecimento de uma educação para os direitos humanos, a partir de práticas restaurativas, da comunicação não violenta e na cultura de paz, conforme estudaremos no próximo tópico. Temos aqui as referências. Gratidão. Muito obrigado. Peço perdão em alguns momentos aí. Eu tive que, talvez vocês não tenham percebido, mas tive que fazer algumas interrupções da gravação. Então, para resolver algumas situações aqui que aconteceram. Então, eu peço desculpas se em algum momento possa ter havido algum tipo de falta de clareza, tá? Mas espero que, de qualquer maneira, a aula tenha trazido contribuições aí conceituais para se pensar as violências, as infâncias e as juventudes. Uma ótima semana para todos e tenham uma ótima noite. Gratidão.